Então vamos lá, ficou pronto. O cheiro tá ótimo, né, amiga? Tá muito bom. Vamos tomar e começar a bater o nosso papo? Vamos. Lá no sofá? Vamos. Bora. Partiu. Pessoal, todo mundo já conhece a Carol Quedas, fisioterapeuta, empreendedora, educadora física. Amiga, que mais? Tem pedagoga, professora, empresária, dona da nossa referência de clínica para crianças dentro do espectro do autismo. Então, essa é a Carol. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, né? Sobre tudo. carreira, vida, fisioterapia, do enfoque do TEA, que muitos pacientes meus ainda não sabem. Quem está entrando nessa vida, quem recebe o diagnóstico, eles ainda não conseguem entender o papel da fisioterapia. E no decorrer da semana, das 2 últimas semanas, tudo que chegou de dúvida dos meus pacientes, eu já coloquei aqui para nada mais, nada menos eu querer que a nossa referência responda para vocês um pouquinho sobre isso. Vamos começar primeiro, Carol, que eu queria saber uma coisa. Como que nasceu a sua paixão pela fisioterapia dentro do contexto do espectro do autismo? Sim. Bom, começou isso faz um pouquinho de tempo, né? A minha primeira formação foi educação física. Então, em 2000 e bolinha, que eu não lembro mais. A gente não tá tão velha assim, não? Tô. Não Eu já tô no 40. Ah, mas você tá bem, né? Porque pessoal, depois... O marido faz. O marido faz. Não, mas depois ela dá a dica também dos cremes, né? Ele usa, puxa porque tá aqui, ó, ele faz uns negócios aqui. Então, ó, o Luiz tá aqui, viu, nos bastidores. Depois você não vai embora sem a gente combinar o meu, tá? Combinar, puxa aqui, faz aqui. E então começou na educação física, minha primeira formação, né, de base. Meu pai é profissional de educação física, então, né, tem aquela coisa. Fui esportista, joguei vôleibol a vida inteira. Fui federada, tudo. Então, eu quis ir para a educação física. Na educação física, eu conheci a parte da área da deficiência, né? Esportes adaptados, eu gostei muito. E eu tive uma professora, na época, que ela falava um pouco sobre o autismo. Isso, gente, em 2004, que ninguém falava. Nossa! Ela citou uma questão do autismo. Sim. Assim, eu falei, o que é isso? Tal, e aquilo ficou na minha cabeça. Ela tinha um grupo de crianças com deficiências que ela levou para a universidade e a gente fez vários esportes, vários jogos, brincadeiras e tinham várias crianças ali que não eram PC, que não eram Down, que era o que a gente conhecia e que saía correndo, que batia nos outros, que chegava e ficava no cantinho e que o pai, né, e pegava, era um monte de criança. E eu falei, gente, o que é isso? A gente não sabia o que era, né? E eu não sabia. E ela falou, são autistas. Eu falei, nossa, que bacana. E passou. Quando eu me formei, no último ano, 2005, foi o último ano da faculdade, eu passei no concurso público do Estado de São Paulo. Então, eu entrei como professora de educação física no Estado. E no primeiro dia de aula, que eu cheguei para dar aula com as crianças no ano seguinte, que eu assim, não sabia nada, acabava de me formar, não sabia nada. Eu vi um menino subindo a escada da escola, ele subia 3 degraus, fazia flapping e voltava 2, né, movimentos repetitivos. Sim. Então eu tinha estudado um nada na faculdade. Todas aquelas características da Lorna Wing, antiga, né, que a gente colocava todo mundo no mesmo baralho. Então, nossa, olha, ele faz. E aí eu cheguei para a diretora da escola e falei assim, nossa, que bacana, a gente tem um autista na escola. Gente, isso foi em 2006. Ela olhou pra mim e falou, eu tenho que chamar a vigilância? É doença? Porque realmente ninguém sabia nada. Eu não sabia nada. E ela achou que era uma doença, que, né, sei lá. Sim. E aí eu falei, não, não era nem deficiência na época, a gente chamava de síndrome. Sim. Né, síndrome autística e tal. Não, é uma síndrome. Não tem isso. Eu falei, não tem, o Eric é. Não, que Eric? Aí a coordenadora virou e falou, é aquele menino que sai correndo pela escola e derruba tudo. E derruba tudo. Né? Derruba armário, esse derruba gancho depois. Aí a outra virou e falou, é o que fica batendo a cabeça na mesa da sala de aula.
Então, assim, todas as características que davam do menino, né? Todo mundo via ele como o terrorista da escola. E eu falei, não, gente, ele tem uma síndrome, né, na época. Sim. E começamos a fazer um trabalho. Nesse meio período, eu entrei numa pós-graduação, na FEFISA, lá em Santo André, que era uma pós-graduação em Educação Física adaptada para populações especiais. E eu tive um módulo que falava sobre autismo. Questão genética, tudo. Então, assim, eu me aprofundei mais um tiquinho, né? Aí, nesse caminho, eu ganhei livros, né? Até a internet, na época, não era como é hoje, Não. né? O negócio era feio. A gente sofreu um pouco, né? Sofreu, Os profissionais que se formaram antigamente, e não né? tinha nada, assim, muito na Sim. mão, né? E aí eu ganhei um livro do Salomão Schwartzman, na época, da minha mãe me deu. E eu falei assim, nossa, eu quero ir atrás desse médico, porque ele era referência. E eu descobri que ele estava no Mackenzie. E ele não sabe disso. Eu sempre falo disso, mas acho que ele não sabe disso. Ele vai assistir, tá? Porque ele me segue. Eu adoro o Salomão e eu vou fazer chegar. Então, conte essa história do Dr. Salomão. Viu, doutor? Foi culpa tua, viu? Que ele foi meu professor, inclusive. Então. Foi meu professor. E fui atrás, descobri que ele estava no Mackenzie. Eu falei, gente, eu vou atrás, vou tentar fazer mestrado. E aquela coisa de síndrome de impostora, né? Eu não consigo fazer mestrado. Eu não tenho competência. Eu sou professora de educação física, eu não tenho competência. Quem sou eu? Não é pra mim. Não é pra mim. Aí meio que desisti do mestrado. Falei, não, vou fazer fisioterapia. Porque eu acho que tem um negócio lá que eu pesquisei, chama neurofuncional, neurológico, autismo, alteração, é lá. E fui fazer fisioterapia. Passei 4 anos, me lasquei, porque ninguém falou de autismo. Ninguém. Quase me perdi pelo caminho, quase realmente fui para a área hospitalar, porque eu queria ser plantão médico, para quem não conhece agora é Grey's Anatomy, né? A plantão médica é dos antigos, Grey's Anatomy é da galera nova. Eu queria fazer aquilo, eu queria pegar o povo correndo, eu queria fazer massagem cardíaca nas pessoas, eu não sei como. Porque hoje meu marido até brinca comigo, ele fala, a gente tá assistindo alguma coisa, tem um sangue rolando, você... Falei, eu também não sei como eu ia me sustentar. Esse meu lado. Mas eu queria. Mas assim, eu passei 4 anos nas especialidades sem ninguém falar de autismo. E eu perguntava, eu era chata da sala. Que queria, né? Porque eu queria saber, professora, mas na questão neurológica tal, do autismo, ó, que é autismo? Autismo é doença mental. Autismo, a gente não trabalha com autista. Gente, isso foi em 2008, 2007, 2008, Sim. né? Quando eu entrei na faculdade, me formei na fisioterapia em 2012. No estágio, também não se falou de autismo. No estágio não tinha nada de autismo, Sim. né? E eu sempre cutucando os professores, sempre falando, né? Sempre a chata da sala, querendo saber de coisa que eles não conheciam. Então eu virei a ingrata, Sim. né? Falei, tudo bem. Então não tive nada ali especificamente de autismo. Porque eles também não reconheciam que o autismo, para eles, era paciente Exato. Deles, né? Da fisioterapia. Me formei, e aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Vou para físio, tentei residência, né, na físio, acho que eu vou fazer em hospitalar, vou fazer em hospital tal, ou eu vou continuar na educação física. Naquela época, quando eu pus na balança, eu falei, pô, professor de escola ainda ganha mais. Na época, agora, né, mudou. Mas não valia a pena trocar. Sim. Então eu fiquei na educação física, e fisioterapia ficou ali guardada para mim, o conhecimento Sim. e etc. Nesse meio tempo eu tive a oportunidade de uma clínica, e na minha escola, que eu dava aula, depois eu fui para o mestrado, isso. Eu fui para o mestrado, atrás do Salomão, porque eu falei assim, não, gente, eu preciso estudar autismo, eu quero entender mais, porque isso sempre veio de mim. Eu nunca tive... Você já tinha uma vontade sempre, nata, né? Sempre. Minha mãe sempre fala desde pequena, que, por exemplo, meu melhor amigo da época da praia, que a gente ia pra praia, era o síndrome de Down. Eu nem sabia que era síndrome de Down, ele era meu melhor amigo. Eu arrastava esse menino pra tudo quanto é lugar. Isso já estava dentro de você sempre desde foi, sempre. Sempre foi. E aí, fui atrás do mestrado, a síndrome de impostora, não vou conseguir, nunca vou conseguir. Consegui, não sei como, consegui. E entrei, porque assim, falam que professor de educação física, tem uma coisa que professor de educação física não sabe escrever.
Gente, Uma fama. eu apanhei no mestrado, porque realmente falavam pra mim, você, professor de educação física, não sabe escrever. Realmente eu tinha muita dificuldade, porque a gente é mais no fazer, Sim. né? A gente arrasa, dá Mão na massa, uma né? bolinha aqui, um negocinho, meu filho, a gente transforma esse lugar. Eu tinha muita dificuldade mesmo de colocar minhas ideias, o que eu queria. Então eu tive que aprender muita coisa. E aí eu tive a oportunidade de ter aula com o Dr. Salomão, ele foi meu professor. Tive outros professores maravilhosos, né? Eu tive o prazer de ter o sonho de conhecer ele, né? Que ele foi realmente que me deu ali aquele livro. O Caminho das Pedras, né? O livro dele foi, né? E eu fui muito grata, assim, ao Mackenzie. Então, fiz o mestrado, só que eu fiz em formação de professores, porque eu ainda estava no estado. Uhum. E para você ganhar 5% a mais para ser professor, você tem que fazer um mestrado. 5%. 5, né? É Se fosse, tristeza, mestrado, que é uma coisa super tranquila, né? De fazer, só que não. Tranquilaça. Então, eu fiz formação de professores, tinha a ver com a área da educação. Uhum. E, nesse meio tempo, foi uma clínica na escola onde eu dava aula, que chama Conviver e Aprender. Eu sou grata a elas até hoje. Quando elas me chamam para qualquer coisa, e elas sabem disso, a Dani sabe. Vou de graça, faço, elas sabem disso. Né? Eu tenho muito carinho por elas. E ela foi lá dar uma palestra na escola. Eu falei, eu tô fazendo um mestrado no Mackenzie e tal. Ela, vamos lá na minha clínica então. Era uma clínica bem no... ela não fica na zona leste lá de São Paulo, mas ela fica mais afastada, né? Em Arthur Alvim. Fui e ela me convidou para trabalhar para área motora. Gente, era mato, ninguém trabalhava com área motora com autismo. Olha isso. Era mato. Então eu atendia 2 crianças, uma criança, né? É bem pouco, né? Isso, fiz a psicomotricidade, porque assim, professor de educação física de escola é psicomotricista nato, não adianta, gente. Pode falar que, tem que fazer a graduação. Sim. Gente, professor de Engloba educação muito, física né? de escola, ainda mais de Fundamental 1, ele é psicomotricista nato, não adianta, a gente trabalha pura psicomotricidade. Fiz a psicomotricidade e comecei a fazer um trabalho. E aí as pessoas perguntavam pra mim, o que você faz? Eu falo, gente, eu faço tudo. Eu faço educação física e faço psicomotricidade com a criança ali, eu junto. Sim. Porque eu olho para ela e eu vejo o movimento, eu vejo o corpo. Então, o que eu posso trabalhar nesse corpo para melhorar? E comecei assim, ganhando pouquinho. E foi nascendo. Ia mais trabalhando para estar lá, para ter oportunidade. Foi nascendo e aí veio a oportunidade das redes sociais, da internet. Um pouquinho antes da pandemia. Sim. De estar falando, encontrei 2 parceiros, irmãos mesmo, que eu falo até hoje, que é o Daniel Carmo e o Thiago Toledo, que são da área da educação física, referência, que me abraçaram nas redes sociais, porque eu tomei muito não. Mas tomei não. E mesmo assim, persisti. Vamos fazer parceria, vamos fazer live, quando era mato também, Instagram ainda. O pessoal nem... Tomei muito não de pessoal da físio. Os médicos me acolheram muito bem. Assim, uma coisa que às vezes fala, né? Médico é Deus, nem olha pra nossa cara. Mentira, tá, mesmo gente? porque a gente estava no mesmo barco. Sim. Que nem estava falando do ano, né? Isso era 2005, 2008. Quando eu estava na residência, a gente tinha vários ambulatórios lá no HC. E nada se falava sobre autismo. Nada. A gente chamava as crianças que tinham essas alterações de comportamento de atraso global, uma coisa bem vasta. Genérica. Né? Genérica. Transtorno desintegrativo da infância. No meu último ano de residência, a doutora Carolina Funayama, que é a uma das papas, né, de neuropediatria, ela chegou com um papelzinho e falou assim, pessoal, a gente vai então, todos os pacientes que chegarem, a gente vai fazer uma pequena triagem e essas perguntas estão relacionadas a autismo. Isso lá atrás, a gente, nossa, no meu último ano de 10 perguntinhas. 10 perguntinhas, então a criança não faz o contato visual, a criança, ela faz movimentos com as mãos, tipo flapping, né? A gente nem sabia essa palavra. Agora, no fim da minha residência, então eu saí da residência sem nenhum treinamento em TEA. Então, realmente, nós estávamos juntos nessa. Todo mundo na mesma época, assim, a gente foi descobrindo. Nesse meio tempo fui pro doutorado, porque já estava dentro do Mackenzie, então foi um pulo pro doutorado. E aí sim, eu falei pra professora que eu escolhi ser minha orientadora, eu falei assim, olha, eu quero juntar as minhas áreas, porque eu tenho a físio, eu tenho a educação física,
E ninguém fala de área motora no autismo no Brasil. Então, eu quero, se alguém fala, não tá aparecendo. Sim. Então, eu quero dar esse pontapé inicial. E ir nas redes sociais, e esse negócio tava crescendo, e tava crescendo. E aí eu fui atrás da Débora, eu fui atrás do Lucelmo, fui atrás do Liberalês, comecei atrás, assim, Sim. o não eu já tinha. Eu peguei, fazia não tinha nem chat GPT pra gente fazer um texto bonito, porque agora a gente faz no chat, né, gente? Deixa já quieto. Né? Que esse texto bonito, né? Não dá. Era na raça. Era na raça, tinha aquela ponto, vírgula, e volta. Ah, o que eu vou? Não, tá errado, volta. Como que eu ia falar com o médico, né? Aquela coisa, gente, ele tá muito distante de mim. Então eu comecei a mandar, né? O Luciano foi o primeiro a me abrir porta, eu tava até com ele essa semana. Eu vi. Muito legal. E agradeci muito a ele e falei assim, olha, acho que eu já tinha terminado o doutorado, eu tava quase terminando, eu tô fazendo minha tese, não sei o que, eu estudo sobre isso, a gente tem que falar sobre isso. Ele só falou assim, com certeza, vamos falar sobre isso, vamos fazer uma live, vamos começar a divulgar mais. Então eu tive uma abertura muito grande, porque eu mostrei a ciência, que é isso que na área do autismo é isso. E que hoje está muito consolidado já toda essa relação que não se sabia. Sim. Como pode? Então, eu acho que essa é a resposta, por fim, da pergunta que eu te fiz, né? Como nasceu sua paixão? Parece que já estava com você desde sempre e você lutou por tudo isso, então... E tem gente que pergunta assim pra mim, por que você não foi pra área de síndrome de Down? Porque você, né? Porque fisioterapeuta normalmente neurofuncional, né? Vai pra essas áreas. Eu falei, porque eu gosto do difícil. Tudo que é difícil, eu sempre gostei na minha vida inteira. Tá todo mundo por esse caminho. Não, vou por esse aqui. Eu vou por esse, vou dar a minha cara a tapa. Vamos por esse aqui, né? Cresci muito, né? Lógico, a gente muda, né? A nossa mentalidade. Sim. A Carol de 20 anos atrás não é a Carol de hoje. Exato. Totalmente. Quem me conhecia 20 anos atrás, esquece. Você me vê na rua. É outra pessoa, uma dinâmica, o ser humano. E realmente eu fui atrás do que ninguém falava, do que eu gostava de ler, estudar. Eu brinco, você fala assim, você lê algum livro? Você tem um livro preferido? Eu tenho artigos. Sim. Eu leio artigo, eu não gosto de ler livro. Se você me dá um livro, porque sei lá, O Sexo dos Anjos. Não gosto. Sim. Não me dá esses livros. Mas me dá um artigo de autismo. Eu gosto de procurar, eu gosto de saber. Então, né, a gente tá brincando de hiperfoco, né? Já tive épocas de hipotonia, eu quero saber só de hipotonia. Eu tive épocas de ponta de pé, só de ponta. Agora eu tô na questão ocular, quero saber da questão da visão. Vasto. Por quê? Porque eu quero atender melhor os pacientes. Eu quero que o que faz para os nossos, eu quero que seja para mim, eu quero que seja divulgado para os outros. Eu gostaria de ter essa informação, né? Essa coisa de, eu acho que vai dar certo. A criança não tem tempo do achismo. Né? Então, quanto mais a gente... E a evidência e a ciência me abriu portas. Olha, eu estou estudando, é isso, está mostrando isso, são tantos por cento disso. Exato. E todo mundo me abriu as portas. Exatamente. E você viu, a Fundação Spark fez um grande estudo, um estudo super robusto. Eu fiquei até assim, mais de 11 mil famílias. 11 mil crianças entre 5 a 15 anos, sim. 89% das crianças dentro do espectro do autismo têm alguma disfunção motora. Exato. Só que desses 89, 32% só fazem fisioterapia. Exato, que tem o acesso. Ou seja, a gente tem um gap imenso de criança que nunca foi encaminhada para fisioterapia. Que não faz. Esse estudo foi muito significativo. Ele é de 2020, se não me engano, da Andiana Bá. Ela é uma fisioterapeuta lá dos Estados Unidos. E ela, assim, foi um estudo gigantesco. Eles aplicaram o teste DCDQ, que é um teste de triagem para transtorno de coordenação. E assim, deu lá em cima, um absurdo. Então mostra que precisa, além de políticas públicas, e realmente profissionais para trabalhar nessa vertente. E é interessante que essa movimentação, principalmente da fisioterapia, da área motora, mas especificamente da fisioterapia, no Brasil a gente está muito mais avançado. Porque nos Estados Unidos estão começando agora os fisioterapeutas aparecerem. Porque lá o tratamento é o clássico, né? É o clássico. E os médicos, assim, que infelizmente, burocraticamente falando, o peso do laudo médico e do encaminhamento médico ainda faz essa diferença para essas crianças serem encaminhadas. Então, essa questão de ser ultra divulgado, que é maravilhosa, porque até hoje são poucos neuropediatras
que fazem, que veem essa integração. Sim. A gente sim conversa muito com a equipe multidisciplinar e fala, doutora, eu acho melhor pedir, a gente notou isso e aquilo. Mas antigamente os neuropediatras não faziam nada disso. Até eu. Porque, por exemplo, eu saí da residência sabendo o clássico da neuropediatria. Então, vamos supor, chegava uma criança com ataxia, disartria, aí eu ia lá investigar, tinha alteração de provas de coordenação, a gente sai engessado, diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico. Então, síndrome cerebelar, topografia, cerebelo, etiologia. Aí a gente ia investigar, ressonância, um AVC, acabou. Hoje, o que a gente chama de avaliação neurológica dentro do espectro do autismo é algo relacionado a pequenas sutilezas motoras, que aí a gente levanta a bandeira, que é o exame de disfunção neurológica mínima. E isso não era aplicado. E não é até hoje, tá? Não é mesmo. Então, essa divulgação... Pelo menos eu nunca recebi quase nenhum caso. Não, de jeito nenhum. É um exame neurológico totalmente diferente, na verdade. São sutilezas que a gente vê, por exemplo, vamos fazer uma manobra dos braços estendidos. Isso tem no exame neurológico clássico. Mas com a criança, pra gente, com distúrbio de comportamento ou com algum transtorno de comportamento, a gente pede para abrir a boca. Se mexe a língua, a gente já fala, opa, é um sinal de alerta. Então, a manobra dos finger taps, né? Então, a gente vê a coordenação, a alteração no fazer completo, rápido, né? Tudo bem que essa manobra também é usada na doença de Parkinson, que é o exame, mas assim, esse conjunto de alterações de um exame, que é a disfunção neurológica mínima, a gente já vê em muitas crianças com comprometimento comportamental. E ninguém sabe disso. Não. Ainda. E tem um monte né? Agora a gente tem bastantes estudos, né? Principalmente internacionais, de alterações, essas alterações motoras correlacionadas ao comportamento, à linguagem e à cognição. Que é uma coisa que eu ainda não entendo até hoje. Eu sempre pergunto para as pessoas. Gente, o movimento humano é desde o feto. É um movimento. Estamos se movimentando, né? Desde o feto. Então você sabe que a criança é o batimento cardíaco e o movimento do feto. Olha, ele está se movimentando, olha, está saudável, olha, está no crescimento, não é? Baixa a movimentação uterina, aquele sinal de alerta gigantesco, né? Então vamos lá, tal. E aí, no autismo, isso se perdeu. O movimento, ele se perdeu. Se perdeu. E tudo ele faz movimento. Para apontar, ele faz movimento. Para pegar, ele faz movimento. Para ele fazer tudo, ele faz movimento. É o início da vida. É o movimento. Até da parte cognitiva é a capacidade sensório-motora. Então, até se essa criança não consegue se movimentar para explorar o ambiente... É um sinalzaço de já alerta. vai impactar, né? E aí, hoje a gente sabe, né, por anamnese, por estudos, né, e pela prática clínica com família, que quando essas famílias vêm pra gente e falam, o menino veio com 8 anos. E como que era lá? Era bebezinho, como que era? Ele não se movimentava muito. Ele ficava só sentadinho. Ele ficava... Aí sinal de hipotonia já presente. Né? Ele andou muito rápido ou ele demorou muito a andar. Ele não engatinhou. Mais de 40% de autistas não engatinham. E antes isso daí não tinha nada a ver. Não tem nada a ver. Não tinha nada a porque, ver. Ninguém quase engatinha hoje. Que você vê também. Né? Aí você vai ver o estudo do engatinhar, 7% da população mundial não engatinha. Quando autistas, 40 e poucos % é gigantesco. Tem alguma questão aí. E isso não tem nem no DSM. Não tem. Então, ele é tão despercebido que ele não faz parte dos critérios de diagnósticos. Que eu acho que agora tem um submundo aí falando que parece que vai entrar. Exato. Porque é tão gritante, é tão assim, notório. Olha, Lívia, lá na clínica, né, e pela minha prática, né, em todas as clínicas que eu supervisiono pelo país, praticamente... A gente vê mais de 80%, a gente põe, né, mais de 80% com alterações motoras. Mas a gente fala que é mais, chega a quase 90, 90 e poucos %. Porque não tem uma criança, um adolescente que chega, que não tem, por exemplo, os adolescentes, alterações posturais, descoordenação motora, desequilíbrio, ou criança, né, com alguma alteração, atraso nas habilidades motoras, aquisição. Não tem, assim, é muito raro. É raro a gente ter aquela criança que consegue fazer tudo. Então, agora eu vou puxar um gancho para outra pergunta que uma mãe fez para mim, que é todas essas alterações, ou uma ou outra, e ela perguntou para mim assim, então tá, doutora Lívia,
eu tô sendo encaminhada para fisioterapia. O que a fisioterapia pode ajudar no meu filho que é nível 3 de suporte? Eu já corri anotar, eu falei, não, essa eu vou perguntar pra Carol. Nível 3 O que tem de objetivo quando chega lá Sim. no TEA Tonela, uma criança, né, nível de suporte 3. Primeira importante? Coisa, assim, é um quadro clínico muito específico, um nível 3. Normalmente, não são todos, gente, mas normalmente nível 3 de suporte vem com uma hipotonia muito importante. E o tônus muscular é a base para tudo. Para todas as aquisições de movimento, né? Fala, porque se você não tem a movimentação correta da língua, né? As fonos sabem muito bem disso, né? São todas parceiras nossas aí. Então, a base é o tônus. Então, normalmente, o quadro de hipotonia dos nível 3 de suporte é gigante. Tá. Então, basicamente, a gente foca muito na ativação desse tônus e na melhora desse tônus. Exercício, né? Fortalecimento muscular, bota na plataforma vibratória, aumenta o sinal de alerta, porque normalmente a criança que tem uma hipotonia bem importante tem baixo alerta e baixa atenção. Então, se um nível 3 ou qualquer outro autista tem uma hipotonia importante, não tem atenção, como que ele vai aprender? Essa questão é o gancho de outra pergunta que me fizeram, ou eu que fiz para eu fazer para você. A importância, avisar a família assim, faz físio num lugar, faz fono num lugar. Só que se você tá fazendo físio, você tá lidando com uma criança nível 3 de suporte, não é extremamente essencial? E como que é lá, pelo menos no TEA Tonela, que vocês trabalham essa multidisciplinaridade, porque é um nível 3 de suporte que desorganiza, que tá numa agressividade, que não aceita o toque. Como que vocês lidam em equipe? Ou se você tem também esse preparo, que obviamente você falou que você fez análise do comportamento, então, para conseguir alcançar, trabalhar o motor dele. Como que é isso? Primeiro, vínculo, né? Então, a gente faz um vínculo, todas as profissionais, né? Físio, fono, TO, as psicólogas que trabalham com a gente, todo mundo tem análise do comportamento ou está se formando em análise do comportamento, né? Acho que a análise do comportamento dentro da área do autismo, a certeza, quem trabalha com autismo e não sabe basicamente o que é uma análise do comportamento, o que é um comportamento, manejar aquele comportamento no ambiente, não deve trabalhar com autismo. Sim. Tá? É básico. Básico. Eu fiz, sei lá, letras. Você fez análise de comportamento? Então... Você fez análise de comportamento? É mais fácil você fazer análise de comportamento. Entender. Eu falo para as pessoas, não precisa fazer uma pós, tal. Às vezes um curso bom, né? Um curso bom. Sim. Você entende muito mais, inclusive. Sim. Né? Tem que entender o comportamento. Se a criança chega, uma coisa que eu gosto e eu falo para as famílias e falo para a equipe, inclusive, né? Que o nosso diferencial é essa equipe completa. Porque, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês de tônus, que o tônus é importante, que é base para qualquer movimento. Eu tenho uma criança que não fala, ou tem uma dificuldade ainda, né, para produzir lá o som por conta dos movimentos. Eu tenho a minha fono. Então, normalmente, o que a gente faz com essa criança? A gente faz o trabalho em conjunto. Tá. Porque você, mais do que ninguém, como uma neuro, sabe como é o sistema nervoso central. Né? Que tudo se conecta. Isso que eu ia falar. Eu sempre falo para as famílias, e vocês já sabem, eu falo isso para todas as consultas e falei que eu ia deixar na televisão gravado. Eu dou o exemplo da estação de trem. A maior estação de trem do mundo, é a de Nova York, que eu saiba. Eu vou procurar depois no chat ou GPT. Paris ou Nova York. Acho que é Nova York, não sei, pode ser, né? Acho que vamos nessa. Então, a gente tá falando, gente, de todos os trilhos, cada trem vai para o seu destino, só que todos esses trilhos eles se bifurcam, né? Então, em algum momento, a criança com atraso, com transtorno do desenvolvimento, em algum do trilho. E essa palavra, essa parte do trilho e do desgatilhar, eu copiei. Eu não lembro se foi do Gadia ou do Dr. Erasmo Casella. Então, isso não é a minha autoria. Então, em algum momento, o trem saiu do trilho. E se a gente não coloca esse trem de volta no trilho, tudo lá na frente vai parar. Esse é o sistema nervoso central. Exato. Então ele se interliga e se a gente não coloca, não melhora essa plasticidade, aproveitar que tem essa plasticidade, é isso. Por isso,
tudo integrado. Tudo integrado. E a gente tem essa mania, principalmente aqui no Brasil, de trabalhar tudo, cada um na sua casinha e cada um no teu quadradinho. É minha área, não é sua, é minha área. Peraí, mas a criança, o adolescente, ele é um completo. Ele é um todo. Ele é um todo. Então, quanto mais a gente estimula esse cérebro, quanto mais a gente dá atividades, né, objetivos, Sim. a neuroplasticidade, né, o prognóstico para a neuroplasticidade é muito melhor, Exato. né? Esse cérebro melhorar, né, aprender vai ser melhor. Então, uma prática que a gente faz, em alguns casos que a gente vê que é muito importante, ligar esse sinal de alerta, aumentar nível de tônus, né, tudo bonitinho, a gente faz a físio com fono. Então, nós, assim, é muito legal porque a Suelen, que é a nossa fono, a CNM, maravilhosa, ela já até sabe ligar lá os equipamentos. Nossa, já aprendeu, eu já né? ensinei. Não, aí tem gente que fala, não pode ligar equipamento de fisioterapia. Ah, É pelo isso. amor de Deus. Não é aí que entra. Não é aí que entra. E a criança? Exato. Aí eu falo pra ela, olha, uma coisa que eu ensinei pra minha equipe, pra todos, qualquer um da minha equipe. Criança chegou com baixo alerta, bota na plataforma vibratória. Ah, mas eu não... Mas eu sou psico. Pois bem, pois não, pode entrar lá. Vai lá e liga esse sinal de alerta dessa criança. Sim. Bota essa musculatura pra, né, se mover. Então, todo mundo sabe mexer, todo mundo sabe usar. E essa questão da fono, eu falo pra ela, vai. E ela vai, ela põe. Ela já até chega, olha, ele já veio meio sonolento, né, tal. Vou pôr ele lá. Bota ele lá. E elas fazem muito trabalho em conjunto. Então, a Su, ela faz lá a ativação da questão da linguagem, mostra os bichinhos, não sei o quê, nananã. E a físio vai na parte motora, ou põe na plataforma, ou ele faz em cima da esteira, ou faz um circuito e a Su tá de um lado, a físio tá do outro. E a gente tá tendo resultados gigantescos. Assim, gigantescos. Por conta dessa junção. Que, na verdade... Usar a ciência ao favor. Exato. Porque não adianta eu ficar compartimentando cada um no seu quadrado e eu não tenho aquele choque. É como se fosse um choque no cérebro. Exatamente. Duas áreas sendo ativadas gigantescas. O que está acontecendo aqui? Agora, só uma pergunta em termos de classificação, Carol, que as mães também me falam muito, porque lá, aqui, né, ou nos arredores, ou até no Brasil todo, as clínicas, elas são denominadas multi, inter, trans. Você considera toda essa junção do que você faz no TEA Tonela uma equipe transdisciplinar, já que todo mundo, ou interdisciplinar? Os pais querem muito saber a diferença disso. Multi é quando você tem, né, todo mundo lá, mas não necessariamente todo mundo trabalha junto. Soltos. Uma sala para cada. Inter, se trabalha em conjunto, assim, né, passando informações, estão ali. E a trans, todo mundo trabalha junto com todo mundo, entra na sala com o outro, auxilia, isso aí, tem esse olhar, né, global da criança. Porque se a gente... eu tenho que fazer o ABA, né? Vou fazer o ABA, o Denver, eu sou do Denver também, né? Vou lá, só faço o Denver com a criança. Mas a criança não tem postura. Então, se a física não entrar junto para auxiliar, para posturar, o Denver não avança, né? A fono, como eu já falei. Então, eu acho que é engraçado, as pessoas colocam nomenclaturas, né? Mas a gente tem que ter um olhar para o indivíduo. Sim. O que eu posso melhorar? Assim, entrar e falar, o que eu posso melhorar? Sim. Uma coisa que eu faço, que é uma coisa minha, e quando eu abri, eu falei assim, não, vamos fazer isso. Independente que a gente trabalhe com convênio, independente do que o convênio manda pra gente. Ele mandou só pra TO, ele mandou só pra fono, ele mandou só pra psicologia. Essa criança vai ter uma avaliação completa. Porque não adianta eu trabalhar só a fono, e esse menino tem uma alteração de comportamento, esse menino tem não sei o quê, e eu não trabalhar o resto. Porque ele é o todo. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, assim, aí todo mundo fala, você tá perdendo dinheiro. Tá bom, mas pelo menos o resultado eu tenho com a criança. Exato. Pelo menos a gente faz um bom trabalho e as consequências depois são consequências, entendeu? Até porque realmente, as mães que estão aqui vendo, né, gente, é muito triste voltar numa consulta ou até estar todos os dias lá com vocês e não ver o resultado. E não ver resultado. Então, assim, eu fico muito feliz. Esses dias, quem que foi que falou pra mim? É uma criança que tá com a gente fazendo... ele faz a aba, né, ele faz comportamental, e faz TO, e faz fono. E numa outra clínica parceira nossa, ele faz físio. Ele não faz com a gente lá, ele faz lá porque, né, enfim, ficou lá. Que ele é síndrome de Down, que tem um autismo também associado. E eu fui com essa minha amiga, que vai estar no evento, que nós vamos estar lá, e ela falou assim, o fulano... Mas mudou, porque ela é físio neuro, né? Ela não é físio aba, não é físio na parte do autismo, né?
Eu falo fisioaba por causa do autismo, tá, gente? Especializada em autismo. Nossa, ele mudou muito, agora eu tô conseguindo fazer as coisas com ele, né? Porque assim, o comportamento dele mudou. Então, outras pessoas, porque é uma coisa que eu falo sempre. Tem lugares que você leva a criança, né? N lugares. Ele dá um gráfico maravilhoso pra você. Sim. Só que ele não faz isso na escola. Só que ninguém percebe isso em casa. Eu acho que o grande feedback que a gente tem, e foi uma coisa que uma mãe retornou lá pra mim essa semana, nem sabe. E aí, agora é um spoiler. A mãe, eu perguntei pra mim, aí, o que a Lívia falou, né? Dessa criança, né, do fulano, tal. Ela falou, olha, ela amou o relatório, mas é o que ela falou. O resultado mesmo é o que eu vejo ele aqui. E o menino que veio aqui tal dia, pro menino que tá aqui hoje, nossa, pronto, não preciso, eu não preciso de mais nada. Então pronto, já fizemos a nossa reunião, que toda vez depois eu tenho que ligar pras equipes, né, Carol? Eu chamo ela no WhatsApp, então tá aqui, ao vivo. Ao vivo, né? Então, e eu fiquei muito feliz, porque ela veio com, assim, não, e foi menino, mesmo, foi um caso que eu fiquei, meu Deus, outro a gente menino, vibrou. É outro menino. E essa mãe também veio, já deu um feedback que levou ele no pediatra dele antigo, né, que ele sempre vai, e ele também falou. Mas não é o mesmo menino que veio aqui meses atrás. Exato, não foi... O que você tá fazendo diferente? Isso. Ela, não, eu mudei de cidade, eu fui pra uma outra clínica. Ele, parabéns, você tá fazendo um bom trabalho, porque ele realmente tá fazendo a diferença. Então, quando vê esses feedbacks, lá a gente tem uma conduta que eu aprendi de uma amiga minha, que tem uma clínica em Araraquara, a Fer, que ela, agendinhas. Como se agendinha de escola. Sim. Porque às vezes as famílias não conseguem conversar, aquela correria toda. Então a gente tem as agendinhas e os profissionais escrevem, às vezes quer conversar com a família, né, dar atividade para casa. Olha, eu quero que hoje ele aprendeu tal coisa, faça isso em casa, né? E tem uma família muito querida, que é de Corumbataí, do município de Corumbataí. E a gente não conhecia o pai, a avó, não conhecia ninguém, né? A gente conhece a mãe, que a mãe vai. E é uma família, assim, tão atuante. E eles escrevem pra gente, olha, conseguimos sair na rua, nossa, ele mudou muito, nossa, agora ele consegue sentar pra comer, olha, muito obrigada. A avó escrevendo, daqui a pouco o pai escrevendo, né? Olha então, a participação. Da família, eles não estão lá presentes, mas tá todo mundo. Então, é aquilo, eu sempre falo, movimento, linguagem, comportamento, tudo aprendido é generalizado. Então, o que a gente tem lá dentro da clínica, a gente está num ambiente controlado, o gráfico sobe, beleza. Mas ele está fazendo isso em outro, estamos estendendo isso, isso é o que vale. Generalizar, né? Então, exatamente. É muito importante a gente ter essa participação de todo mundo, né? Que e esse feedback, assim, maravilhoso. Participação era a minha próxima fichinha. E a gente aqui, não combinou, tá, gente? Não. A gente foi no sopetão. Carol, vem! Não mandei uma pergunta pra ela. Uma. Que já tá respondida a próxima, gente. Como que os pais podem ajudar a manter, a consolidar esse resultado. Então, essa questão de potencializar no dia a dia. No dia a dia. Então, eu gosto muito de indicar para as famílias. Eu tenho muita família em supervisão pelo Brasil. Eu pego supervisão da família. Legal. A família fala assim pra mim, tá bom. Aí eu mando, né, todo o plano terapêutico, os exercícios, tudo. Então tá, vai fazer todo dia? Não. Falei, você faz atividade física todo dia? A mãe fala, não, nem faço. Né? Isso que eu ia falar, opa! Faço, né? Então, ele vai fazer na semana, 3 vezes, 5 vezes, depende do caso, na semana. Tá. Final de semana eu quero ele criança. Tá. Porque às vezes ele precisa ser criança, tá, gente? Às vezes os seus filhos precisam ser crianças, às vezes, tá bom? Viu, gente? O pessoal da produção aqui... Precisa. Olhar pra cá, ó, tá pedindo pra eu olhar pra lá. Oi, gente. Precisa ser criança. Então eu falo, final de semana é parquinho. Eu até brinco. Sabe aqueles parquinhos lento? Que tem assim? Areia, os gatos passando. Cachorro. Você já vê a natureza. Bando de criança gritando, correndo. Exato. Sobe e desce, vai pra parquinho. Leva assim pros ambientes. Sim. Mas ele grita. Vamos adaptar. O que ele precisa para adaptar nos ambientes? Sim. Mas ele não sei o quê. Eu já tive criança de supervisão que o pai aplicou. Porque ele não tinha profissional na região. Olha isso. O pai era músico. Não tinha nada a ver. O pai era músico, ele tinha um estúdio de gravação. Sim. Ele era, né, acho que
esqueci o nome lá. Ele era editor, não é editor, como que fala? De músico? É produtor musical. Isso, produtor musical. Ele era produtor, então ele fazia as atividades dentro do estúdio. Gente, olha Entendeu? essa noção, esse E conhecimento. esse pai, ele falou assim, nas clínicas que ele ia, ele é de Santos, eu não tava vendo resultado. Então o que ele fez? Ele pegou o supervisor de cada área, vocês me ensinam, e eu aplico nele. E tem gente que não gosta. Tem. Ai, vou ensinar para pai, mas é uso indevido da profissão. É o que eu falo. Você vai levantar teu bumbum lá no teu consultório e ir lá atender a criança? Porque não era em Santos, era tipo nos becos de Santos. Exato. Né? Você vai? Eu aconteceu isso também com um paciente meu do interior do Pará. E foi interior, que assim, não tinha nada, tinha um fisioterapeuta na região. Mas isso é uso indevido da profissão? Eu acho que informação, é direcionamento. E se você não tem, você faça. Exato, isso que eu ia falar, porque hoje o que mais tem aí, e eu cobro dos pais, viu, pais? Tem que fazer. Toda consulta, se vocês não fizerem a parte de vocês, não deixa só com a gente. Não vai. Porque a equipe remédio não salva, não. só terapia também não. Exato. E eu faço isso. Calma, não é remédio. Então, assim, delega para as clínicas, delega para o médico, delega para a escola. Então, é assim, todo mundo. Sim. Então, esse caso foi muito emblemático, assim, porque ele pegou para si, ele fez um circuito. Que fantástico. Ele fez um circuito de madeira, ele e o sogro. Olha isso. Pro menino subir e descer. Ele fazia atividades físicas todo dia com o menino, pelo menos meia hora por dia a gente fazia, que era o tempo que ele tinha. Sim. E o menino você vê o tempo que ele tinha, né? E uma coisa que ele sempre falou, que ele não conseguia ir pro parquinho de rua. Porque, como tinha muita criança, ele ficava com medo. Questão social, ele não queria, né? Então ele ia de bicicleta, ele colocava o menino na bicicleta, e eu falava pra ele, todo sábado eu quero você no parquinho. Mas ele não vai. Calma, né? E aí ele ia com ele na bicicleta, aí teve um dia que o menino desceu da bicicleta, foi até aqui. No outro dia ele desceu da bicicleta, foi mais um pouquinho. No outro dia ele desceu, foi mais um pouquinho. Teve um dia que ele chegou, ele já estava subindo. Ele já estava na coisa de areia. Ele não deixava os menininhos se aproximarem. Mas teve certo dia que ele já foi mais perto da outra criança. Ele já quis que uma outra criança chegasse perto. Então, assim, às vezes a gente precisa dar oportunidades. Treino. Oportunidades. É o que nós adultos, totalmente fora do contexto do autismo, fazemos em terapia, é o que os psicólogos fazem com todos, então eles dão lição de casa. Não adianta você ficar 1 hora na terapia por semana, já tô falando em outros casos, então transtorno de ansiedade, depressão, 1 hora por semana em terapia, você tem que trazer a terapia para sua vida. Sim. Então, o próprio psicólogo dá a lição de casa para você fazer. Então agora você vai tentar, você tá com medo disso, você vai enfrentar chegando lá, pondo o pé lá. Sim. Então é o treinamento da criança. Sim. Vai no parquinho, vamos juntos. Exatamente. Né? E a família tem que ser parceira, né? A família tem que dar o exemplo. Muitos pais, porque eu quero que ele faça isso. Sim. Chegou uma família um tempo atrás pra gente e falou assim, eu quero que ele coma fruta. Aí eu olhei pra mãe e falei, que fruta você come? Nenhuma. Não tem em casa. Você come fruta? Né? Se você não dá o exemplo, né? Eles não vê o modelo, porque eles querem copiar. Exato. Também eles copiam, gente. Eles também fazem, eles aprendem também. É o princípio também. básico, Né? Às vezes a gente precisa dar um ajuste ali para eles começarem. Né? Então, assim, a gente precisa dar e no exercício, né? No motor, é igual. Exatamente. Então, esse caso foi bem emblemático, assim, e o menino foi super bem. E eu consegui, o pai era super sedentário. E eu consegui com que o pai ficasse ele comprou ativo, então ele comprou uma bicicleta, né, ergométrica e assim, tudo segunda mão, o que dava ele comprava, ele fazia. Você vê que você tá contando histórias de o que dava ele fazia. Né, do outro pai da música, e assim, né? foi excelente. Olha isso. Eu tive outras famílias também que a mãe fazia na criança, vou fazer aqui dentro. Sim. Essa do Piauí, do sertão, lá do fundo do Piauí, ela aprendeu também, ela fez tudo. Hoje, acho que, se não me engano, ela é psicomotricista. Sim. Então, assim, dá pra fazer. Lembrando aqui, Carol, que eu até vou falar pro pessoal que tá nos assistindo, não é fácil. A gente sabe que não é fácil, todo mundo tem uma vida, a mãe trabalha, o pai trabalha, né, até... A gente tem aqui, né, esse espectador que tá atrás das câmeras, que é pai, atípico.
Só que a gente está falando de um tratamento que é uma jornada. Ou seja, se a gente não conseguir realmente encaixar e fazer esse esforço imenso que nós sabemos que Sim. o tempo passa. É. Aí acabou. Acabou. Porque os períodos de poda neural vão acabar. A neuroplasticidade, ela existe para sempre, porém, obviamente, ela cai até o pé. Tanto que quando... Porque os estímulos também vão diversificando. Os estímulos vão diversificando. Então, assim, entendam que não é, oi, tudo bem, o médico vai lá, dá o remédio, a físio vai lá, manda fazer em casa, parará. A gente entende o lado. Sim. A gente conecta, você vive isso, Carol. Sim. Você não vive isso só dentro do Teia Tonela. Sim. Né, Luiz? Você vive em casa isso na também. prática. Sim. Vocês sabem como é difícil. Então, eu queria que vocês entendessem que a gente não tá aqui só, uhul, vai, faz, faça, é o seu papel. Às vezes realmente difícil. não dá. Às vezes realmente não dá, mas a gente tem que transformar esse não dá em um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Porque o tempo passa. Passa demais. E aí a gente não consegue voltar atrás de tentar mudar alguns comportamentos que só podem ser mudados na infância. Naquele momento. É bem difícil mesmo. E assim, quanto mais oportunidade você der para criança, quanto mais incentivo, Sim. Né? É uma coisa que, quando eu conheci o Luiz, né? Ele, pai da Maria, ele era redoma de vidro. Ele sabe disso. Não. Não deixa, cuidado! E eu lembro, a primeira vez que eles foram no meu apartamento em São Paulo, que eu morava em São Paulo, gente. Vim pro interior por causa dele. E aí, a minha cama era enorme, né? Aquelas camas gigante e alta, né? E foi muito engraçado, porque ele botou ela na cama pra dormir, à tarde, né? Logo que chegou, acho que ela chegou com sono, sei lá, e pôs na cama pra dormir. Daqui a pouco ele pegou todas as minhas cadeiras, que meu apartamento é minúsculo, ele pegou todas as minhas cadeiras e pôs em volta. Eu fiquei olhando aquilo, por que isso? Não, porque ela vai cair. Eu falei, não, mas ela tem que aprender a descer. Não, ela não sabe, ela vai cair. Eu falei, vou ensinar essa menina a descer. Não, mas o que... Ele todo assim, tirei todas as cadeiras, ela aí acordou e tal. Falei, vamos lá, Maria. Juro por Deus, gente. Vamos lá. Eu pus ela assim, de costas, aí fui descendo ela com o bumbum, aí pus ela de novo, fui descendo com o bumbum, pus ela de novo, fui descendo com o bumbum. O que ela faz hoje? Agora... Sobe, desce... Agora, sozinha, segura essa menina desce agora. Segura. Segura essa menina. É dar oportunidade. Exato. A gente entende também essa coisa. Isso que eu ia falar. Vai machucar, vai não sei o quê, exatamente, né? Pra gente assim, mas peraí, precisa. Você vai deixar, vamos pôr, tira essas cadeiras. Mas pra eles, a gente entende esse lado do receio, mas do precisa. cuidado. Oportunidade, porque ela criou mais autonomia. Exato. Hoje ela sobe e desce o jeito que ela quiser. Né? Até ela vem na surdina, né? Às vezes está dormindo, daqui a pouco, quando vê, ela está no nosso meio. Eu falei, como essa menina apareceu aqui? Né? Então, ela sobe, ela já tem muita autonomia, mas isso, assim, é um conjunto. Precisa ser um trabalho em conjunto. Por isso que a informação é tão importante, porque, ó, o Luiz casou com uma especialista que pôde fazer in loco. Sim. Então, a informação, toda essa divulgação que é importante para realmente as pessoas aprenderem, quando eu conheci pra hoje, ele já... Daqui a pouco... Já tá formado quase, né? Tá formado já tá formado já. Já teve alta, como pai. Como pai teve alta, agora vai ser o novo contratado do Teia Tonela. Né? Novas... Temos um spoiler, Temos calma. Spoilers. Dia a dia agora, uma dúvida que eu queria que você falasse para os pais que nos assistem. Eles têm essa visão de que o problema motor tá lá e se não tiver, não existe nada. Então, assim, eles só acham grave e necessário procurar um fisioterapeuta se eles virem alguma coisa. Se não anda. Exato, coisas bem grosseiras. Quais são os sinais sutis que você já pode dar dica para eles já chegarem, doutor, para um neuro ou um pediatra que não esteja atualizado neste quesito? O que eles podem ver em casa dia a dia, Carol? A gente tem dos dois lados, né? Tanto dos pais, quanto até dos próprios fisioterapeutas. Tá. Né? Na cultura da fisioterapia, principalmente em culturas neurofuncionais, etc., a gente vê muito da questão da CD, né? Andou próximo, próximo, né? E aí, às vezes, o profissional, né, ou família que vê essa cultura, tá andando, tá ok. Não precisa de nada, né?
Só que o problema da área do autismo é, muitas crianças fazem. Sim. Andam, sobem, descem, pegam, jogam, né? Tem os movimentos. Então os movimentos estão ali. Porém não fazem de forma, com a qualidade que deveriam ser feitos. Quando ele é pequenininho, todo mundo acha bonitinho. Sim. Todo mundo acha bonitinho sentar em W. Isso. Todo mundo acha bonitinho ficar jogado. Ser destrambelhado. Ser destrambelhado. Ai, que desastradinho, né? Todo mundo acha bonitinho. Correr, ai, corre tão engraçadinho. Exato. Né? Todo mundo. Né? Todo mundo. Só que quando ele vai crescendo, esse corpo ele precisa estar preparado para o crescimento. A gente tem um tal de pico de estirão, que todo mundo passou aqui, né? Que, né, mais ou menos 12, lá, 13 anos, né? Dependendo do caso, 11, 12 anos. E aí o corpo tem que estar preparado para segurar essa musculatura, para esse crescimento abrupto. E quando começa a ter isso, a gente começa a ver todas as alterações que esse corpo pode ter ali por conta que não foi trabalhado corretamente. Além disso, quando é muito pequenininho, a gente não tem tantas vivências. O que é a vivência de uma criança pequenininha de 2, 3 anos? É dentro de casa. Né? Muitos não estão na escola, às vezes vão para a escolinha, mas é aquela escolinha assim, né? Aquela coisinha básica, de creche. Meio solto, né? Não tem tantas oportunidades, etc. Quando ele entra no ensino fundamental, primeiro aninho, ele meio que precisa ter autonomia. Basicamente, ele tem que saber do banheiro. Sim. Tem que saber subir escada. Comer sozinho, porque não vai ter ninguém ali, né? Na creche ainda é uma preparação. Mas assim, ele precisa de mais autonomia, ele precisa se locomover de uma forma correta, saber o que é cada coisa, né? O ambiente, na questão do espaço. Então, a gente começa a ver que começa a ter muito mais dificuldade naquele ambiente, porque é um ambiente mais amplo, não é um ambiente controlado, né? Mas dentro de uma escola, né? Zero controlado. Então, assim, aí começa a aparecer muito mais dificuldades. Sim. Introdução a esportes, educação física, vai começando, né? a impactar. São muitas crianças da mesma idade, e a gente vê muito isso na educação física, né? Quando a gente está no Fundamental 1, eu dei muita aula para primeiro aninho. Então, mesmo a criança ainda não sabendo os movimentos corretos, ele já percebia que o outro não sabia nada, que era muito ruim. Então, vamos jogar, brincar de queimada. Mas eu não quero o Joãozinho no meu time. Ele tinha 6 anos, como que ele não quer? Não tem que querer. Não, o Joãozinho vai jogar. Não, tia, ele não joga bola direito. É isso. Por quê? Não é porque ele era maldoso, é porque ele estava ali, ele via, é uma coisa natural de uma criança. Olha, ele não sabe jogar. E quem brinca com quem não sabe brincar? Quem joga com quem não sabe jogar? Ninguém quer. E você a criança vê o quer impacto brincar. já emocional e o impacto também, emocional desde o começo. Então, a questão... E muita gente que não tem autismo, né? E que tinha uma alteração motora lá desde pequenininho, não era escolhido, não era não sei o quê. Teve isso na sua vida, né? Sentiu excluído. Então, imagina uma criança, né, já com um diagnóstico e a pessoa sabe que... E o professor, não, vamos fazer... E também não inclui, não faz atividades para incluir, não faz atividades... Então, isso é muito complicado. E você vê como isso, hoje, a gente consegue enxergar com tanta clareza o que antes passava. Era uma coisa natural. Era uma coisa natural. E todo mundo ia. E essa criança formando essa bola de neve emocional, excludente. E assim vai. Que mais, gente? Queria tanto. Depois a gente podia fazer um ao vivo para irem mandando, né, as perguntas pra gente. Bom, já falamos disso. Você tem mais alguma coisa para me acrescentar? Porque dos sinais, né? Dos sinais, esqueci. Vamos voltar, dos sinais. Dos sinais. Sinais, bebês. A gente já tem na literatura algumas questões dos bebês bem importantes. Alguns reflexos primitivos. Sim. Tem alguns estudos correlacionando com o autismo também. Então, assim, a gente tem que também falar o que é correlação e o que é causalidade. Causa é causa. Exatamente. É isso causa. É isso causa. Então, tá? A gente não achou a causa. Então, nem sempre correlação é causalidade. A gente vê muito isso em artigos científicos, correlação. Né? Olha, esse público que teve isso, depois teve diagnóstico de autismo. Exato. Mas isso é a causa? Não necessariamente, porque nem todo mundo que tem tal coisa vai ter autismo. Né? Então, a questão de correlação. O reflexo de colocação dos pés, quando a gente põe o bebê, né, em cima, assim, numa superfície. Então, normalmente, o bebê coloca os pezinhos e ele fica meio que de pé. Ai, o bebezinho tá de pé, ficou de pé, né, a gente segurando na axila. Eles colocam, né, o reflexo, ou a criança fica molinha, então ela abaixa,
Ela não tem o de ficar durinha, né? O joelhinho bonitinho. Tá. Ou ela puxa o pezinho. Tá. Que aí tem a ver com a questão sensorial. Tá. Né? De reflexo hipo e hiper, né? Sim. Questões sensoriais. Um outro reflexo também é o de sucção. Que aí tem a ver com a questão das fontes, da linguagem, etc, né? Não é que a criança não suga o leite. Ela não tem o movimento de sucção. Sim. Então, qualquer coisa que você põe né, nos primeiros meses, que você coloca ali 2, 3 meses na boca, acho que é 2 primeiros meses, né? Os 2 primeiros meses, isso, né? na boca, põe aqui, melhor aqui. Põe tudo que você põe, ele vai sugar. Sim. Porque é um reflexo de proteção, né, de alimentação, de sobrevivência. Sim. Tudo que você põe ali, ele vai colocar. Então, tem criança que não pega o peito da mãe. Mas ele suga a chupeta, qualquer, né, o brinquedinho. Tem dificuldade também, do né? leite, etc. Leite, né, de pegar, fazer exato. a pega e tal. Mas tem criança que não faz. Sim. Pode ser uma correlação, um sinal. Muitas crianças não apresentaram esse reflexo no momento certo. E aí, depois, tiveram um diagnóstico de autismo. Todas? Não. Pode ter, é uma correlação. A gente tem que é lembrar. Um alerta. Exato, é um alerta, mas a gente tem que lembrar também que essas questões são alterações neurológicas. Então, Totalmente. além da criança ter um TEA ou não, o neuropediatra tem que investigar. Tem que investigar, porque é totalmente fazer neurológico. A investigação completa, então, realmente. Totalmente neurológico. E hoje a gente tem muitas síndromes associadas ao TEA. Exato. Então, você vê, não dá para deixar passar batido, o né? RTCA também já está sendo correlacionado também, a gente muito na paralisia cerebral, né? Sim. O RTCA é aquele do esgrimista que as pessoas falam, né? Que é muito engraçado esse, né? Do esgrimista. Você vai pôr um bodyzinho na criança, aí você vira a cabecinha dela, ela faz assim, você não consegue enfiar o body para um lado. Aí você vira a cabeça dela pro outro, ela faz assim, você não consegue enfiar do outro. Aí você fica brincando com a criança não consegue pôr a roupa da criança. É muito fofo. O paraquedista, né? A gente faz. Gente, é muito fofinho. Linda, é muito delicioso. Bebezinho é muito fofinho. Bebezinho. E então esse reflexo também tem alguns artigos correlacionando também com TEA, porque é uma alteração neurológica. Se ele persiste, gente, alguma coisa tem. A gente tá falando de um cérebro com disfunções. Isso. Tônus. Então, a partir dos 4 meses e meio, 5 meses, a criança não tá firmando, sentar, né? Não tá firmando. É que o tônus hoje tá no foco, né? Tá no foco. O tônus, e o tônus do autista é diferente de um tônus, por exemplo, de uma criança com síndrome de Down. Exato. A hipotonia são totalmente diferentes. Ou da síndrome de um bebê hipotônico ou de uma atrofia muscular espinhal. É diferente. Totalmente diferente. É totalmente diferente. E então, o sentar é importante, né? Sentar. Então, aquela criança que 5 meses não fica sentadinha. Então, primeiro ela vai com a mãozinha, depois ela né? Tá aqui, ó. Sim. Não? Sim. Corre. Porque é um sinal assim gritante que tá. O sistema nervoso central tá com alguma coisa ali que não tá caminhando corretamente. Precisa de uma intervenção. O gatinhar saiu, né, dos critérios lá do desenvolvimento mas para mim é super importante. Engatinhar é super importante. Inclusive, eu tenho crianças que às vezes chegam pra gente, 2, 3 anos, que não engatinham, a gente tem que ensinar a engatinhar. Sim. Até adolescentes, às vezes não sabem engatinhar. Então, temos que ensinar a engatinhar. Vai arrastando, né? Vai arrastando, etc. Então a gente tem que ensinar o andar também no tempo certo, é muito importante. E tem estudos que mostram o andar tardiamente, correlacionado com o autismo, e o andar muito rápido. Tem as duas. São os extremos. Dois opostos. Os extremos, né? Inclusive tem um estudo que saiu agora, faz 2021, 2022, sobre hipotonia generalizada. 93 crianças foram analisadas, 36,4% com hipotonia generalizada. E essas todas, 36,4% delas, tinham um andar tardio, né? Foi diagnosticado lá o andar tardio e maior estereotipia. Elas estereotipavam muito mais. E uma coisa que a gente tem muito na literatura e tem muito na prática clínica. Criança com uma hipotonia que faz muita estereotipia, quando a gente começa a melhorar o tônus dela, começa a dar mais força, mais, né, sustentabilidade para essa criança, ela diminui a estereotipia. Olha que mundo. Estão vendo, né, gente? A partir de segunda-feira, todo mundo no meu consultório vai fazer avaliação com a doutora Carolina Quedas e equipe. Eu tô pertinho, e os nossos, está pertinho, e os nossos fisioterapeutas também, parceiros, tem muitos Carol? Fisioterapeutas muito bons na região. Que trabalham comigo também. Fizeram muitos cursos meus, eu tenho muitos cursos, tá vendo? Né? Então o pessoal faz curso meu, eu tenho bastante gente para indicar. Até no meu Insta,
tem o link lá, né, com Que cursos, você- etc. Tem lá, profissionais, certificados. Que legal. Então, Perfeito vocês, pais, em pros qualquer pais. região que você tem do país, tem todo mundo, tem um monte de gente no Sim. país inteiro. Clica e procura, sei lá, Goiás, Roraima, Tá. bota lá, vê se tem na tua cidade um fisioterapeuta que fez, que está especializado, que fez um curso, E que sabe já avaliar, que sabe, Exato. que vai seguir a minha linha de raciocínio, que é a linha Perfeito. da ciência. A preocupação dos pais. Quando que... eu não sei se dá para usar essa palavra, mas quando desistir de fazer a fisioterapia, não desistir, Tá. mas quando que a gente já parte para uma avaliação ortopédica cirúrgica Tá. no bendito do andar na ponta do pé? É complicado. Ponta de pé é extremamente... Eu sempre brinco que tem os quadradinhos, né? O quebra-cabeça do autismo, a ponta Sim. de pé é aquela que a gente tá tentando encaixar. Uhum. A gente Tá. vai forçando Por ela. isso que é a dor daqui das mães, né? É a dor, acho que de até todos os Até profissionais, de assim. todos nós, exatamente. A ponta de pé, ela é um conjunto de situações que pode ocasionar ponta de pé. Muitos falam, é só sensorial. Aí manda para as nossas amigas TOs, aí fica lá 2, 3 anos, ela fala, mas não é sensorial, não é só sensorial, eu preciso do comportamento, eu preciso da físio. Né? É multi, é inter, é trans, é tudo. É tudo. É tudo, né? É tudo. A ponta de pé a gente precisa saber as origens principais, né? O que está ocasionando aquela ponta, que pode ser várias, Tá. ou todas em conjunto, como sensorial, alteração sensorial, alterações musculares, hipotonia pode ocasionar. Tá. Pode ter uma comorbidade, Sim. né? Uma síndrome associada. Eu tenho vários casos PC. de TEA PC. Você já pegou um Charcot-Marie? Já, o quê? Semana passada. Charcot-Marie. Hoje eu já peguei 2 casos. Hoje eu tava nervosa, porque eu peguei um caso suspeita ontem. Charcot-Marie. E eu falei, meu Deus do céu, eu já vou partir pro painel. Aí. Charcot-Marie. Peguei 2 casos Então. já. E eu não sabia. E eu descobri só... que eu falei assim, Charcot-Marie eu vi na faculdade. Uma coisa que eu vi lá atrás, né? Exato. E aí, eu só tirei foto do pé da criança. Isso faz uns 2 anos. Tirei foto do pé e mandei num grupo de fisioterapeutas neurológicos. Mas não falei que era autista, né, gente? Nossa, apareceu aqui um aluno, me mandou esse pé. Não sei. Nossa, na hora, todo mundo, Charcot-Marie, porque era um pé de Charcot-Marie. Era bem... É bem típico do Charcot-Marie. Patognomônico. Uma menina que de a palavra... 6 anos. Olha isso. 6 anos. Olha isso. O pé já tava todo assim, sabe? Aquela característica dos dedinhos. Porque eu olhava aquilo e falei assim, isso aqui não é um pé de teia com ponta de pé normal. Isso aqui tá esquisito. E fiz todo um relatório. Eu não sabia... Gente, a gente não sabe nada, tá? Eu não sabia que tinha associação de Charcot-Marie com TEA também. E eu achei vários artigos internacionais com casos clínicos de Charcot-Marie e TEA. Vários. Coloquei todos os links, mandei para a neuro da paciente. E aí escrevi ainda assim para ela, olha, poderia, né, se fazer tal coisa, a gente gostaria, se você pudesse pedir tais exames, e se fizer sentido para você, obrigada, né? Ela só respondeu, faz muito sentido o que vocês colocaram aqui, já vou pedir agora. E depois de alguns meses veio o resultado. O resultado e aí é uma genético. abordagem totalmente diferente. Exato. Totalmente diferente, né? Então a gente tem que ver tudo isso, que é o todo, é o olhar o todo. Se você só ficar no autismo, você não olha o resto. Alteração visual pode ocasionar ponta de pé. Olha isso, e agora a gente vivendo por conta da propriocepção, Exato. Né? E essa era nova do eye não, e mais tracking, de 20 a 30%, se não me engano. Eu já peguei estudos 30%, 40% de autistas têm alteração visual. Miopia, astigmatismo, todos aqueles nomes lá. Monte. A gente vai descobrindo. E a gente não tem tantos oftalmos que consigam analisar. É aquilo, Carol, a gente vai descobrindo tanta coisa nova. Igual lá, 2006, o tempo das pedras. A gente tá vivendo isso, só que de uma maneira que a gente tá conseguindo abrir caminhos, profissão do futuro, ortóptico. Pode ir, gente. Tava acabando essa profissão, agora vai. Volta. Ortóptico. Ortóptico não precisa ser médico, né? É uma profissão diferente. Sim. Que também trabalha questões visuais e avaliação. Ortóptico. Então. Não temos ortóptico pelo país. Então, assim, dicas é aqui. É raro. Não tem. E que trabalha com autismo, mais raro ainda, porque tem que ter todo um jeito de manejo comportamental para analisar a visão dessa criança. Porque assim,
Imagina, um nível 3 de suporte, você pingar 2 negócios no olho e falar pro menino Nossa! ficar assim, olhando pros negócios. Não vai nunca. Não vai nunca. Não vai nunca. O que mais a gente tem? Sensorial, hipotonia, comorbidade, ocular e comportamento. E comportamento. Porque tem muita criança que a ponta de pé aparece numa estereotipia. Exato. Ele quer estar pulando, tá Exato. muito feliz, ele fica ponta, E ponta, ponta, fica. ponta, depois para. E às vezes, e aquilo, né? A gente fala de estereotipia, né? De um outro gancho. Muitas famílias vêm falar, eu quero tirar a estereotipia do meu filho. Aí você fala, mas qual que é a estereotipia? Ele balança. Uhum. Mas tá prejudicando ele? Não. Mas é uma autorregulação, deixa ele balançar. Autorregulação. Mas é Exato. feio. Fecha o olho. Exato. Fecha o olho, não vai parar, né? Tá Fecha o fazendo, segura a mão. Não, Fecha vai o olho. deixar. E tá tudo bem. A gente quer trabalhar para melhorar nas terapias. A gente quer trabalhar para melhorar isso. Mas não é algo... Não é algo que a gente precisa, meu Deus, pare isso, né? E Então, é uma coisa que as pessoas têm que entender, não é autista que tem que se adaptar ao mundo. Né? Eu tenho um amigo autista, já adulto, é o Marcos Petri. Tá nas redes sociais, ele é uma graça, ele é maravilhoso. Marcos, beijo. Ele é uma graça. E a gente já fez algumas lives junto. E eu tenho essa mania aqui, ó. Eu tenho essa mania. Olha eu. E estamos aqui, ó. E pula pra lá, e pula pra cá, né? E essa mania de mão. E aí, numa das lives, olha que interessante. Gente, ele é um autista adulto, ele já fez faculdade, ele tá fazendo um mestrado, né? Mas ele tem as suas questões. E aí ele virou e falou assim pra mim um dia, é que você mexe muito a mão e eu não foco. Automaticamente, às vezes as pessoas falam, o problema é dele. Poxa vida, é meu jeito, né? é meu Poxa jeito. Vida, exato. O que eu fiz? Não seja por isso. Eu fiz a live toda assim. Fiz. Por quê? Porque pra mim não tem problema. Você entendeu o lado dele. Pra mim não tem problema nenhum eu me adaptar a ele. Exato. Porque é com ele. Exato. Né? E não tem problema nenhum. E tá tudo bem. E é isso que as pessoas precisam entender. É que a gente entra no outro ponto, né, Carol? Que é o mundo mesmo, né? Que é um mundo que é complicado. Mas voltando, né? Porque assim, a gente vai e volta. Vai e volta, gente. É assim. Acompanhe. Vai acompanhando o raciocínio. Então, a ponta de pé é bem difícil. A gente precisa trabalhar, descobrir. Trabalhar mega, multi, blaster, todo mundo junto. E quando ela vai por uma coisa mais gritante, né? A gente tem que evitar para ir para um cirúrgico. O pior quadro é cirúrgico, tá? Pior quadro. Então, a gente tem que evitar. Então, faz os tratamentos sensorial, motor, comportamental. A gente está todo mundo junto. Estar ali junto nas terapias e planejando. Só que chega uma hora que às vezes não dá. Né? Que a gente não consegue. Ou é um quadro clínico muito grave. Então, tem aí o recurso do Botox, que a gente sabe também que tem casos aí, Botox para paralisia cerebral tem muitos bons resultados. Muitos bons resultados. Mas para ponta de autismo, a gente não tem estudos ali que falam, olha, sensacional. Até na prática clínica eu vejo isso, porque eu trabalho muito com neuroreabilitação. Hoje carro-chefe é autismo, mas eu trabalho muito, recebo muita criança para eu fazer a toxina botulínica. Mas é diferente. É muito diferente, né? Então a gente já tem estudos, a gente tem prática clínica aqui no PC, tem uma melhora, a gente vê mais tempo, né? No autismo a gente vê que é muito rápido, eles voltam muito rápido, porque tem outras coisas envolvidas, né? E o que eu falo, a criança não tem mais mobilização da articulação. A gente não consegue mais mobilizar de uma maneira que o arco, né, aquele movimento, né, da amplitude de movimento já esteja adequada, ou minimamente adequada. E a gente percebe que ela tá com dor. E dor de autista a gente tem que ficar ligado, porque às vezes tem autistas que não extrapolam essa dor, né? Então a criança que não deixa muito pegar no pé, né? Aquela criança que mesmo com toques, mas né, massagens, não grita, não gosta, foge, pode ser sinais de dor. Então, encaminhamento para um ortopedista especializado, que são poucos também, mas os que tem também são muito bons. Tem um em São Paulo excelente. Eu já mando para o ortopedista, ele já faz as avaliações necessárias, tira raio-x, tira não sei o quê, e vai para a cirurgia. E aí a gente teve um outro problema, pós-cirúrgico. Porque normalmente, gente, é nível 2, nível 3 de suporte. Que chega esse ponto. E aí vai pro pós-cirúrgico. Aí o pós-cirúrgico é todo um trabalho, porque aí cada ortopedista tem um tipo de protocolo, porque não tem um protocolo específico. Olha, um mês de gesso, depois não sei o quê, não sei o quê. Não.
Já peguei vários. Já peguei com um mês de gesso sem pôr o pé no chão. Já peguei, saiu da terapia, saiu da cirurgia, gesso, pé no chão. Uma semana, pé no chão. Então, casos e casos. É 100% garantido que vai dar certo? Já peguei 5 casos. Dos 5, 2, quando botou o pé no chão, ficou de ponta. Não adiantou. Mas assim, por quê? Porque tinha uma questão comportamental. Sim. Então tem que trabalhar o comportamento. Senão ele vai ter esse... Porque assim, comportamento é aprendido. Ou seja, e comportamento motor é aprendido. E também é um comportamento. É o treino, né? É o treino. Então ele vai sentar. A gente tem as manias nossas motoras que faz assim, senta é o que você fala nas suas palestras. Opa! Né? Da regulação, postura, da gente né? entender. Ah, eu tô sentada assim. Às vezes a gente pega sentado lá todo. Exato. Né? Então, todo mundo tem o seu comportamento motor também. Então, essas crianças podem adquirir esse comportamento. Então, tudo tem que ser analisado, tudo com cuidado, ter o olhar global da criança, né? Não ficar só numa coisa. Sim. E dar oportunidade, bastante oportunidade. Conclusão bem grosseira desse bate-papo com a Carol, gente, é que a fisioterapia é tão importante dentro do espectro, porque, Carol, já é sabido na neurologia e na ciência que tem atraso. É das vias motoras que emergem as vias cognitivas. Tudo. Gente, por fim, Carol, vou encerrar perguntando uma coisa para você. Qual que é o sonho que você ainda tem dentro de você para ser alcançado dentro do mundo do autismo e no seu trabalho? Olha, acho que a clínica era um sonho, né? E tá atingindo as pessoas e de uma forma positiva. E eu sempre falo que tem que fazer com responsabilidade. Hoje a gente sabe que o mundo do autismo virou de cabeça para baixo, né? Todo mundo sabe como que tá. Né? Eu acho que tudo que tem que fazer com responsabilidade. O resto é consequência, né? Acho que para mim, assim, sonhos assim, dentro do autismo, acho que eu já conquistei, acho que tudo que eu queria. Isso que eu ia falar, você já lutou tanto. Acho que tudo é consequência. Então, a clínica, o nome, as palestras, reconhecida, é muito bacana, mas a gente quer sempre melhorar e passar informação. Então, a minha vida toda, desde quando eu comecei, é passar informação. Eu vendia curso a R$30. Olha isso, então, assim, pessoal. Gente, hoje tem curso de todos os, né? Todos mas, os assim, tipos, todos os... Então, o que a gente fala aqui é ciência. Então, busquem um fisioterapeuta, busquem um profissional de educação física, busquem, né, um psicomotricidade, a motora. A fisioterapia é super importante. Acho que aquela pergunta que você fez, a gente não terminou, da questão da alta, né? A alta motora não existe. Não Todo existe. mundo tem que fazer, né? Motor o resto da vida. O resto da vida, até ficar velhinho. Até ficar Porque velhinho. o músculo tá ali. Sobretudo, quando fica velhinho, né? Ainda mais, tem que preparar o corpo pra velhice. Exato. Então, não existe alta motora. Existe alta, sim, da fisioterapia. Porque aí você vai pro esporte, você vai para outras coisas. Sim. Tem que fazer esse indivíduo voar, né? Então, normalmente, a criança começa comigo, depois eu passo para outra pessoa, vai fazer musculação. Adolescentes meus, eu gosto que vá para musculação. Vá se mexer, vá treinar. Tem que estar sempre em movimento, porque vida é movimento. Vida é movimento. Então eu queria agradecer, foi uma honra. Obrigada pelo café. Minha parceira, minha amiga. Obrigada por tudo. Foi maravilhoso. Teremos outros bate-papos também. Bate-papo com a equipe Teia Tonela. Opa, né? As meninas vão lá. Então, um beijo pra todo mundo. Beijo, pessoal.